Está escrito assim: como um cristão pode se considerar mais do que vencedor se ele vive consumido por doenças e pecados, ou amargando derrotas que a Bíblia garante não nos pertencer a um filho de Deus? O salvo nunca deve temer as investidas do inimigo. Você pode repetir isso comigo? O salvo nunca deve temer as investidas do inimigo, pois a sua vida está livre das trevas e pode desfrutar da paz e segurança garantida nas Escrituras. Quem tem medo de enfrentar as armadilhas do inferno ainda não passou pela porta estreita, nem pelo caminho apertado. Mateus 7,14. Porém, quem está em comunhão com o Senhor é intrépido como filho do leão. Provérbios 28:1. A Bíblia declara que o Altíssimo não nos comprou com prata ou ouro, nem com qualquer valor momentâneo, e sim com precioso sangue do seu Filho. 1 Pedro 1:18 e 19. Portanto, não podemos aceitar o engano do diabo de que não fomos redimidos do modo certo. Temos de ouvir apenas o Senhor, para que Ele opere em nós. Devemos nos envolver completamente com a revelação dos céus. 1 Pedro 1:18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém. Eu vejo aqui, irmãos, que, como até disse para você repetir, os salvos não devem temer, né, as investidas do inimigo. Claro que a gente vai ter essa segurança, essa firmeza, se estamos de acordo, se estamos em obediência à palavra. A pessoa que ela fica, né, vamos dizer assim, como diz, né, domingo na igreja e segunda no mundo. Não tem aquele ditado? O crente Raimundo? Nada contra os Raimundos, né? Não tem, irmãos? Que domingo está na igreja, mas a semana está no mundo. Então essa pessoa ela vai viver sempre o que? Instável. Uma hora ela está firme, outra hora ela não está. E aí onde vem então os ataques do inimigo? Pela palavra nós estamos seguros, mas se a gente está com o pé no mundo, vem a insegurança, vem, né, todo aquele desconforto. Aí agora o que eu vou fazer? Vem o medo, aonde bloqueia a pessoa, onde deixa a pessoa ali, irmãos, sem o poder de reação. Então o salvo não deve temer as investidas do inimigo, porém nós devemos entender que pela palavra o alto preço foi pago. Nós temos um valor muito grande diante dos olhos de Deus e nós temos que então desfrutar desse valor que foi pago pela morte de Cristo na cruz do Calvário. No final eu falo mais um pouco sobre isso, inclusive vai estar na ministração, mas eu quero agora ler com você 2 Coríntios capítulo 2, o verso 10 e 11. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Está escrito assim: a quem perdoardes alguma coisa também eu,
porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, fiz na presença de quem? De Cristo, para que não sejamos vencidos por quem? Por Satanás. Olha essa advertência aí agora, ó. Porque não ignoramos os seus ardis. Então vamos lá. Uma das ciladas de Satanás, uma das artimanhas do inimigo, irmãos, é prender as pessoas, sujando o coração dela, onde muitas pessoas elas não conseguem perdoar de verdade aquele que então ofendeu, aquele que então maltratou, aquele que talvez, por injustiça fez algo contra você. Me vale aqui, irmãos, enfatizar a declaração do Paulo de muitos crentes de hoje. No versículo 10, veja que ele está falando assim, se eu perdoei, se há que eu perdoei, a gente às vezes, irmãos, libera o perdão, mas se a gente examinar bem, ainda tem alguma sujeirinha no coração. Olha a declaração dele, se tem algo contra mim, eu perdoei, mas olha a declaração, se eu, a quem então verdadeiramente perdoei, eu coloco agora diante de Cristo. O que eu entendo aqui, irmãos? O texto claramente a gente pode entender aqui, aqui está falando do coração claramente, mas vamos destacar no contexto a história falando do perdão, e aqui eu vejo que Paulo está mostrando que existe uma dificuldade nas pessoas de liberar o perdão, existe, vamos dizer assim, um bloqueio na vida das pessoas, aonde então Satanás está prendendo ela, porque ela às vezes ela acha que perdoou, mas de fundo do coração ainda não foi liberado o perdão. Tenta ler isso aqui de novo, irmãos, e compreender com toda a ação do Espírito Santo. Isso aqui é profundo. Olha só, novamente, versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei. Olha a declaração agora. Se é que tenho perdoado. Repete de novo. Se é que tenho perdoado. Então aqui ele está falando que existe uma dificuldade. Muitas vezes a gente achamos que perdoamos. Não, está tudo bem. Não tem nada contra a pessoa, vida que segue. Será que realmente, irmão, Satanás não está te segurando, te prendendo, porque o verdadeiro perdão ainda não foi liberado? Então Paulo está falando da dificuldade de perdoar. Se é que eu tenho perdoado, pois eu acho, eu penso, olha, eu acredito que eu perdoei, mas se é que eu tenho perdoado, aí ele viu, irmãos, que no natural não ia resolver. Então ele coloca diante de quem? De Cristo. É como muitas pessoas, não, eu te perdoo, não, esquenta não, vida que segue, diante das pessoas. Só que diante de Cristo não foi colocada aquela causa, não foi colocada, irmãos, aquela situação, para que verdadeiramente a pessoa ela seja livre daquele fardo, daquele peso, que a falta do perdão traz para a vida das pessoas. Tem gente carregando, irmãos, um peso muito grande que a falta do perdão provoca na vida das pessoas. Eu já falei aqui em outra ocasião que perdoar, irmãos, é uma decisão. Você pode repetir isso comigo? Perdoar é uma decisão. Eu decidi perdoar. Eu estou decidido a liberar o perdão. É uma decisão. Sabe, porque tem muito crente que às vezes fica esperando, irmãos, quando eu sentir em perdoar, eu vou perdoar. Aí nunca sente, aí nunca vai perdoar.
Eu já vi muita gente da igreja, não, quando eu sentir, não é por sentimento, irmãos. O perdão é uma decisão. Então Paulo está dizendo assim, ó, se é que eu perdoei, não, o perdão não foi dado não, então eu vou colocar diante de Cristo. Veja aí a leitura. E foi por causa, né, foi por vossa causa que fiz isso na presença de Cristo. Então veja que, irmãos, o liberar o perdão não é pela pessoa, né? Porque às vezes alguém fica assim, por que é importante perdoar? É por causa da pessoa que me ofendeu? Não. Irmãos, é muito mais importante para você liberar o perdão, porque liberando o perdão você vai estar livre da armadilha de Satanás. Aonde o inimigo está prendendo muitas pessoas, irmãos, com as ofensas, aonde o inimigo está manchando o coração das pessoas por causa das ofensas, das intrigas, das situações que ocorreram. Tudo isso é uma armadilha. Tudo isso, irmãos, o inimigo quer fisgar, né, para fazer a pessoa ficar presa naquela situação. Então, lembra de Provérbios 4, 23? Eu vejo esse verso como um dos principais da Bíblia. Tudo que deve guardar o vosso coração. Olha aí, todo trabalho há proveito, né? Não, Provérbios 4, 23. 4, 23. Olha aí, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que, igreja? Porque dele procede a saída da vida, a fonte da vida. Então Salomão está dizendo assim, ó, guarda o coração, porque o inimigo quer fisgar, o inimigo quer te prender, o inimigo quer te colocar diante de uma situação que essa ofensa vai te prejudicar. Quando nós guardamos o coração, quando nós estamos, irmãos, com o coração blindado, veja que pode vir os ataques da ofensa, pode vir, né, os ataques das pessoas que nos maltratam, pode vir as injustiças com o coração blindado. O que Deus está falando aqui nesse versículo? Que ele tem uma saída, que ele tem, irmãos, um escape. Olha, quem guarda o coração procede com uma saída de vida. O Senhor tem a solução para aquela dificuldade que você tem enfrentado. Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim, Deus tem uma saída para você, só que só vamos encontrar essa saída se o nosso coração estiver guardado. Guardado, irmãos. O que simboliza o guardar aqui? Eu vejo limpo. Lembra de Mateus 5, a parábola de Mateus 5, 8? Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão Deus. Então entenda, quando eu estou com o coração guardado, protegido, ele vai estar limpo, ele vai estar purificado. E aí, irmãos, com o coração limpo, eu vou poder ver Deus. Não é ver Deus só depois da morte na glória, igreja. Com o coração limpo nós vamos ver Deus atuando na nossa vida, vamos ver Deus operando na nossa vida, vamos ver Deus, irmãos, abençoando, dando livramento, vamos ver Deus, irmãos, na nossa família, você vai ver Deus nos seus filhos, vamos aprofundar Deus, você vai ver Deus no seu trabalho. Irmãos, quando você está com o coração limpo, aonde você colocar as mãos, ali você vai ver Deus operando. Amém, igreja? Porque os limpos de coração verão a Deus. Quem que vai ver Deus mesmo? Os limpos de coração. Então a grande importância aqui, irmãos, para liberar o perdão, não é por causa de quem nos ofendeu. A maior importância é por nós mesmos. Eu vou liberar o perdão porque primeiro Cristo me perdoou. Recebi o perdão, então também vou perdoar.
Então, tendo esse conhecimento, irmãos, a gente vai viver, irmãos, vendo Deus agir, a gente vai ver Deus operar, a gente vai ver Deus se manifestar, porque, irmãos, essa é uma das investidas do maligno, atrapalhar a vida do crente. Como? Fisgando o coração, colocando no coração do crente uma sujeira, uma mágoa, um ressentimento, uma raiva, né? Aquele coração que fica apertado, aquele coração que fica, né, às vezes até aflito. Quantas pessoas que estão vivendo dessa forma? Então, me chama muita atenção quando eu li aqui o Paulo falando, se é que eu perdoei. Então, eu coloco diante de Cristo. Porque às vezes achamos, irmãos, que liberamos o perdão, mas apenas foi de boca para fora, e aonde Satanás está o quê? Nos vencendo. Porque o verdadeiro perdão não foi liberado. Então Paulo está dizendo assim, ó, se é que eu perdoei, eu vou colocar esse perdão diante de Cristo. Eu vou colocar essa causa aí diante do Senhor, né? Porque para eu não ser enganado por Satanás. A palavra final aqui do versículo 10, igreja, de 2 Coríntios 2, para que não sejamos vencidos por Satanás. Né? 2 Coríntios 2, o verso 10. É que a tradução está diferente, né? Para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Muda uma outra aí. Coloca Viva, por favor. Então veja que o diabo está levando vantagem, o inimigo está ganhando espaço na vida de algumas pessoas, porque verdadeiramente não teve o perdão liberado. Olha aí, quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e tudo quanto eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei-o, aonde? Na presença de Cristo, para o bem de vocês. Aí me faz aqui lembrar aquela passagem do José do Egito, que muitas pessoas até dizem no dia de hoje, eu não consigo perdoar. Lembra? Não sei se você já passou por isso. Eu já tentei perdoar. O José, irmãos, foi vendido pelos irmãos, os irmãos tiveram inveja, você conhece toda a história, não? O que José passou, e aí quando ele está então agora vencendo, deu a volta por cima, quando então no primeiro nascimento do filho de José, qual que é o nome que ele recebe, o filho? Alguém lembra? 2 filhos, Manassés e Efraim. O primeiro, Deus me fez esquecer. Deus me ajudou a perdoar os meus irmãos. Então veja que quando eu e você, nós não conseguimos perdoar, Deus nos ajuda. Se você está tendo dificuldade de perdoar alguém, vai diante de Deus e diz, Senhor, me ajuda, porque somente eu não consegui. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me ajude a fazer, esquecer, perdoar. Sempre lembrando, irmãos, que esquecer, muitas vezes você nunca vai esquecer do que aconteceu. São coisas que, às vezes, a pessoa ela fica remoendo porque ela fica lembrando. Eu ainda não esqueci. O fato aqui de esquecer, irmãos, é superar, é passar por cima, né? Porque lembrar, irmãos, a gente vai estar sempre lembrando. Você vai lembrar do que aconteceu, mas você não vai enfatizar aquilo, não vai dar importância para aquilo. Não, eu esqueci no fato aqui de já superei, né? Porque Deus me ajudou, Deus me deu condições de então perdoar. Então eu quero terminar essa primeira parte aqui dizendo para a igreja, irmãos, que o nosso coração deve estar limpo, né? Deve estar purificado, para que a gente não seja vencido por quem? Por Satanás, pelo inimigo.
Então não ignore isso, não ignore essa mensagem, não ignore a palavra de Deus, porque nós temos que perdoar. Nós precisamos, irmãos, se livrar do peso que muita gente tem carregado. Tem muitas pessoas que têm, irmãos, carregado um peso desnecessário por causa da falta do perdão. Perdoe que você vai se livrar desse peso que você tem carregado, né? Essa aflição, essa angústia, esse mal-estar, tudo isso é procedência do maligno, que vai acumulando na vida da pessoa por falta do perdão. Perdoe para você ver, mas perdoe, irmãos, né? Se você puder fazer essa análise igual Paulo fez: Senhor, se é que eu tenho perdoado mesmo, agora perante o Senhor, Deus, eu quero verdadeiramente liberar esse perdão, né? Se eu não conseguir por mim, Senhor, me ajuda a perdoar a quem eu não tenho conseguido, porque nós não podemos ser mais, irmãos, presos, né? Controlados pelo maligno. Para terminar aqui no versículo 11, deixa na viva, por favor. Versículo 11. Olha o que diz aí: a fim de que Satanás, com a sua astúcia, não obtivesse vantagem sobre nós, pois conhecemos bem o que ele está procurando fazer. O diabo está procurando fazer: deixar a nossa vida presa, deixar a nossa vida estagnada, deixar a nossa vida, irmãos, amarrada, para não ter sucesso, para não vencer. Nós precisamos passar adiante, precisamos vencer essa etapa, né, que muitas pessoas ainda estão presas e que precisam urgentemente, né, se livrar desses ataques malignos. Amém, igreja? Entenderam essa primeira parte? Diga comigo assim: eu preciso verdadeiramente estar com meu coração limpo, porque somente os limpos de coração que verão Deus. Verão Deus depois da morte? Não, aqui na terra. Depois nós vamos sim, mas aqui na terra nós vamos ver Deus agir, Deus operar, Deus abençoar e Deus ser glorificado também. Amém? Glória a Deus. A outra parte aqui da mensagem está no meu coração de ler com vocês, Juízes capítulo 6. Eu vejo aqui em Juízes 6 3 virtudes de Gideão. Juízes capítulo 6, vamos ler o verso 11 e 12. Amém. 3 virtudes de Gideão. E eu acredito que, irmãos, o Senhor quer desatar isso em você. Eu acredito que Deus quer desenvolver. Tem gente que tem, só que está adormecido, precisa ser despertado, né? Essas virtudes que Gideão tinha, e se você não tem, você vai receber, e se você tem e não está sendo utilizado, que a partir de hoje você também possa utilizar essas virtudes para você então romper, passar adiante, vencer as batalhas do dia a dia. Eu vejo aqui, irmãos, segundo a história, né, o contexto aqui, havia 40 anos que Israel não desfrutava, né, das bênçãos, de um momento, de um sobrenatural. Eles estavam vivendo tempos difíceis. Gideão trabalhava nas escondidas ali, sem ser, né, reconhecido pelas pessoas, pela sociedade, mas Gideão estava fazendo a sua parte. A Bíblia nos mostra que Gideão estava, irmãos, trabalhando, e certamente, né, por todo o trabalho, por tudo o que estava acontecendo naquela época de momento difícil, o Gideão estava meio assim para baixo, desanimado. Mas o que me chama a atenção é que mesmo desanimado ele estava trabalhando. Entenda, irmãos, independente do que você está passando, qual é a fase que você tem enfrentado, está difícil, continue se esforçando,
continue trabalhando, continue honrando os seus compromissos, continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. No versículo 11, veio o anjo do Senhor e fala para Gideão. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, trabalhando, para salvar dos midianitas, dos inimigos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vamos repetir isso? O Senhor é contigo, varão valoroso. Amém. Poderia aqui enfatizar, irmãos, Deus é com você, o Senhor é contigo. Amém. Glória a Deus por isso. Mas hoje me chama a atenção aqui o que o anjo está, através de Deus, o anjo está trazendo a mensagem para Gideão. Do que, igreja? Do seu valor, da sua importância diante dos olhos humanos, ainda que as pessoas não valorizassem. Deus estava dizendo a Gideão: Gideão, você tem um valor muito grande. Entenda, irmãos, talvez você tenha passado por um momento difícil, as pessoas não te reconhecem o que você está fazendo, o seu trabalho, o seu esforço, mas saiba em seu coração que você tem um valor muito grande, diante dos olhos de Deus, diante da sua família, embora alguns ainda não reconheçam, mas o seu valor, irmãos, é grande, e Deus hoje está dizendo para nós: varão valoroso, homem, mulher de valor, o Senhor é contigo. Para depois você ler, nós temos referências bíblicas, irmãos, que fomos comprados por um bom preço. Marca aí para ler depois, 1 Coríntios 6, 20, 1 Coríntios 7, 23, Paulo está dizendo que o preço foi alto, o preço que Cristo pagou, o preço que fomos então comprados, irmãos, é um alto preço. Então entenda, irmãos, que ainda que as pessoas te desprezem, ainda que as pessoas não vejam a sua importância, o seu valor, coloca no teu coração: eu tenho um valor grande diante do meu Deus, eu sou valorizado porque o alto preço foi pago por Cristo em minha vida. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga comigo: meu valor é grande. Amém? O Gideão precisava entender isso. Talvez alguém também está precisando entender isso, porque você tem visto só as lutas. Como eu disse lá, o contexto fala, foram 40 anos de luta, de sofrimento, de, irmãos, dificuldade. Então o Deus veio para animar Gideão e falou: homem valoroso, não fica focado só nas dificuldades, na luta, na escassez, não fica focado só no desprezo. Homem valoroso, você tem valor, Gideão. Deus está dizendo para você hoje: você tem um valor grande, você é valorizado diante dos olhos de Deus. No mundo espiritual, irmãos, nós temos um valor muito grande, que precisamos enxergar, o valor que nós temos e que somos diante de Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga comigo: ainda hoje o Senhor trabalha em nosso favor, e o meu valor é grande diante dele. Amém? Segunda coisa que o anjo fala para Gideão, aqui no versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e faça o que, igreja? E livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Amém. A segunda virtude que Deus está desatando aqui em Gideão é a força que ele tinha. Vai na tua força. Irmãos,
vai na sua pegada, vai naquele empenho, vai naquela dedicação, vai naquele mover que você, irmão, sempre teve para fazer as coisas, vai na tua força. Sabe, muitas pessoas, eu quero aqui, irmãos, que você faça uma reflexão, o quanto, eu não vou dizer agora, mas vamos dizer assim, que outra hora você talvez teve mais empenho, você teve mais dedicação, você teve mais uma vida esforçada, não que hoje você não tenha, mas eu quero aqui fazer você pensar que talvez antes você tinha mais, e por causa da dificuldade, das lutas, foi se perdendo. Eu leio, irmãos, e paro muito para refletir, quando Paulo fala assim, corrieis bem, por que paraste? O Paulo estava falando assim, você era tão esforçado, você estava tão bem na caminhada, você estava tão bem ali, né, irmão, se esforçando. O que te fez perder esse esforço? O que te fez você parar com essa força? Tem gente que parou, irmãos, deixou de se esforçar pelo casamento, deixou de se esforçar pela salvação dos filhos, deixou de se esforçar até pela vida espiritual. Não, minha vida espiritual está uma bagunça mesmo, está de qualquer jeito. Não, irmãos, olha o anjo dizendo, vai na tua força. Deus está dizendo, tem uma força em você que você precisa, irmãos, despertar ela. A gente vê, irmãos, a outra referência aqui, aquela de 1 Samuel 17, Davi foi na força que Deus deu a ele. Você acha que uma pedra seria capaz de derrubar o gigante? Não foi propriamente a pedra, mas a força de Deus, através da vida de Davi. Imagine, irmãos, o impacto daquela pedrada na testa do gigante. Davi, humanamente falando, não tinha força para derrubar aquele gigante, mas a força de Deus que estava em Davi, com aquela pedra, o gigante caiu por terra. Então desperte em você essa força de Deus que está dentro de você, vai nesta tua força, amém, igreja? Nesse empenho que outra hora você teve, talvez não está tendo agora. Não, volte a se empenhar, volte a se esforçar, volte a pegar, irmãos, com firmeza, para servir a Deus, para honrar a Deus, para dedicar a vida a Deus. Tem que ter, irmãos, essa força, amém, igreja? Digam graças a Deus. Então, o Gideão sabia que não seria fácil, mas Deus estava dizendo, vai na tua força. Eu creio que hoje também, irmãos, Deus está desatando na vida de muita gente essa força. Talvez essa força na vida de muita gente até existe, só que está deixada de lado. Agora é hora de reatar ela, é hora de dizer, eu vou utilizar essa força de Deus na minha vida. Então, primeiro é o valor, que você não pode esquecer quem você é diante de Deus, A força que está em você, vai na tua força, que é a força de Deus que está na sua vida. E terceiro, igreja, o que o Gideão aqui é motivado pelo próprio Deus, através da imagem ali do anjo, da visitação do anjo. Versículo 34. Então, o Espírito do Senhor fez o que, igreja? Revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, os abisitas se ajuntaram após ele. Amém. Vamos pegar a parte inicial, repete de novo. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Amém. Então o que aconteceu aqui? Deus revestiu Gideão de poder. Deus revestiu Gideão com o seu espírito. O verbo revestir aqui, irmãos, significa literalmente vestir-se de, O Espírito de Deus revestiu Gideão a fim de capacitar para ele servir ali ao povo de Deus,
saindo então de Gideão o poder de Deus na hora das batalhas. Na hora das lutas que nós enfrentamos, irmãos, quando estamos revestidos de Deus, sai o poder de Deus para vencermos as batalhas espirituais. Então são essas 3 virtudes aqui, igreja. Força, a gente vê o valor, força e poder. Repete comigo: valor, força e poder. Eu creio que você tem. O Senhor te deu. Se você ainda não tem, hoje Deus vai te dar esse valor que você ainda não assumiu no coração, porque o alto preço já foi pago, essa força que Deus nos dá, porque a força ela vem dele, e por último o poder. Irmãos, esse poder a gente vê que é como promessa do Pai para nós. Lucas 24, 49, coloca na tela aí por favor. Lucas 24, 49, é a promessa do Pai. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja o quê? Revestido de poder. É para a gente ser revestido de poder. A promessa do Senhor é nos fazer cheio, é estar cheio do poder de Deus. Mateus 10, 1, a Bíblia diz que foi dado por Jesus esse poder, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Atos 1:8, a Bíblia diz que é a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Efésios 6:10. Veja o que está escrito. Esse poder, irmãos, está no Senhor, E no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então todos nós que temos Cristo, nós recebemos dele, irmãos, esse valor, essa força e esse poder. Que a gente possa utilizar, irmãos, da melhor maneira possível, do valor que nós temos e somos em Deus, da força que Deus tem colocado em nós e desse poder que já foi nos dado. Amém, igreja? Eu creio que quando nós utilizarmos isso, muitas coisas Deus irá fazer através de nós. Amém? Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe.